Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a tradição da igreja com o Evandro Olímpio, que vai explicar para a gente um pouco mais sobre a tradição. Evandro? Opa, Gabriel, beleza? É um prazer você ter me convidado para falar sobre a tradição da igreja. Espero que a gente tenha uma conversa interessante, prática e que traga resultados para quem ouvir esse nosso podcast sobre a tradição da igreja, que é algo que eu gosto muito, algo que eu tenho muita consideração e algo que é tão importante quanto as nossas vidas, né? Então, eu quero que você inicie aí falando para a gente o que é uma tradição, entrando aí dentro do contexto da tradição apostólica para a gente. Então, Gabriel, a palavra tradição, ela é escrita de duas maneiras, quando se refere ou a tradição apostólica ou a tradições normais. Vou explicar. Primeiramente, né, quando se refere à tradição apostólica, sempre vai se referir à tradição com T maiúsculo. Né? Então, todo lugar que você for escrever ou ler que isto é algo da tradição, com T maiúsculo, isso significa que é algo da tradição apostólica, a tradição da igreja. A tradição, né, por excelência. E quando se diz tradição ou tradições, né, por exemplo, é uma tradição da nossa família, todos os natais, se reunir para fazer uma ceia, né? Essa é uma tradição com T minúsculo. A primeira definição, né? Pode falar. Com T minúsculo porque não tem... É porque não tem uma importância ou porque... Não porque não tem importância, né? Porque as tradições que a igreja preserva são muito importantes, né? A questão, né, de ser tradição com T maiúscula é justamente para fazer essa diferenciação por ser algo dogmático, algo divino, né? Sim. A tradição, né, do mesmo modo que você escreve Deus com D maiúsculo, quando se refere à tradição, porque quando se refere à tradição, essa tradição com T maiúsculo, grandiosíssima tradição, você está se referindo não a só a tradição católica ou a tradição recente, mas a toda a tradição que recorre engloba desde tudo, né? Isso, desde lá de Moisés, desde a primeira aliança. Né? É essa tradição que vem sendo trazida, que é imutável. Então, assim, para a gente começar, eu queria dar a primeira definição do que é tradição. Direto. Né? Direto. Eu vou recorrer aqui do Catecismo de São Pio X. Fala o número, por favor. Ali, então, é no número 885, isso vai depender da versão que você tiver olhando. Ele tem no parágrafo 5 que trata-se da tradição. Então, o catecismo é aquele jogo de perguntas e respostas, né? Então, ele pergunta assim, dizei-me o que é tradição. No que São Pio X responde, a tradição é a palavra de Deus não escrita, mas comunicada de viva voz por Jesus Cristo e pelos apóstolos, e que chegou sem alteração, de século em século, por meio da igreja, até nós. Pode-se dizer que é uma tradição escrita e falada? Olha, pode-se, né? Porque quando se fala em palavra de Deus escrita, propriamente dito, refere-se às Sagradas Escrituras, né? aos evangelhos, as epístolas, as cartas, o Antigo Testamento, enfim. E quando se fala de tudo que não foi escrito, né? Não escrito na Bíblia, né, propriamente dito, você fala tradição oral, embora a tradição oral ela esteja agora escrita, né? Isso, né, já cai na próxima pergunta do catecismo, que é o 886, onde ele pergunta onde se acham os ensinamentos da tradição. No que responde assim, os ensinamentos da tradição acham-se principalmente
nos decretos dos concílios, nos escritos dos santos padres, nos atos da Santa Sé, nas palavras e nos usos da Sagrada Liturgia. Ou seja, Então, a tradição emana do Cristo, né? Que é cabeça. sim, a tradição alemã é da Igreja e, por consequente, do próprio Cristo, né? Então você vê, por exemplo, que ele já cai, né? Já vou colocar aqui a terceira consideração que ele fala, né? O Catecismo São Pio X, né? Em seguida, a terceira pergunta, que eu peguei só essas três aqui desde o Catecismo, ele pergunta assim: em que consideração se deve ter a tradição? A tradição deve-se ter Sim. na mesma consideração, na mesma consideração em que se tem a palavra de Deus contida na Sagrada Escritura. Isso é muito interessante saber por quê. Porque ambas se convergem, a Sagrada Escritura e a tradição? elas se completam, né? Elas convergem sim, porque elas têm a mesma fonte que é Deus. Então, tanto que a igreja tem 3 pilares de ensinamento, né? Que são as escrituras, a tradição e o magistério. E as escrituras são apenas mais uma fonte, mas a fonte maior se chama-se Igreja Católica Apostólica Romana. É muito bom a gente frisar isso, porque é a primeira coisa que nos diverge de todas as demais denominações que se dizem cristãs. Porque o Cristo inicia nele a tradição e ele prega, né? E passa aos apóstolos, e os apóstolos que continuam essa tradição. Exatamente. Cristo, esse novo fôlego, né? Porque Cristo, como sabemos que é eterno, né? Não teve começo nem fim, se encarna e vai para anunciar a boa nova a toda a humanidade que ali já estava corrompida, né? É óbvio que estava corrompida desde o pecado, né? Mas houve, além disso, também uma apostasia nos 400 anos, mais ou menos, antes da encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo, com a religião judaica. Mas a igreja incorporou algumas coisas da tradição judaica? Algumas coisas sim, algumas coisas não, né? Então, o que a gente tem que saber é o seguinte: o que é da tradição revelada, a igreja mantém. Ou seja, a gente usa o Antigo Testamento, mesmo o Antigo Testamento. Começa ali, Moisés, Abraão. Começa em Gênesis, tem Abraão, Moisés, Noé, todos, né? Da antiga aliança, do judaísmo. Mas tem que se levar em conta que o judaísmo da época de Cristo já não era o judaísmo de Moisés, instituído por Deus. Cristo abre, né? Houve ali, ele foi se corrompendo, houve algumas influências externas, né? Estava numa região de paganismo, e depois teve a influência rabínica mesmo. Enfim, não que venha ao caso agora, mas até a altura de Cristo já não tínhamos mais a religião pura, né? E de qualquer modo, né, cabe a gente considerar também que a religião judaica não era um fim por si mesma, né? Ela já era, não era completa. Ela era incompleta, né? Ela já era apenas algo como preparação para a nova e eterna aliança, que é a religião católica, a religião de Jesus Cristo. Então, assim, quando se fala em tradição, você não está falando apenas de, como dizem, né, os protestantes, são tradições de homens, isso e aquilo, né? Aí eles falam assim, mas usa um exemplo, aí eles pegam uma tabelinha, vocês começaram a usar vela no altar, depois começaram a usar imagem de santo, fazer procissão e tal. Então, porque eles não sabem diferenciar, eles não sabem diferenciar o que é tradição do que são tradições. Tradição com T minúsculo, tá com T maiúsculo. É isso que eu queria entrar. Da onde entra as tradições incorporadas. Como, então, as tradições incorporadas, andores, né? elas vão aparecendo ao longo do tempo
e elas são de direito eclesiástico, porque existe na... A igreja pega com o tempo e organiza? Então, Podemos ela dizer vai assim? sempre adaptando, né, essas tradições humanas, as tradições eclesiásticas, de acordo com a conveniência. Né? Podemos dizer também aí, folia de reis, congado. Sim, sim, são todas tradições dos povos, dos fiéis, que, enfim, elas, obviamente, elas não contrariam a tradição revelada, a tradição apostólica, de maneira alguma, mas elas também não são infalíveis, não são dogmas, não são eternas. Enquanto a tradição é perene. Ou seja, quando você tem, por exemplo, o jejum eucarístico. O jejum eucarístico, eu posso citar que o Pio XII, por exemplo, reduziu para 3 horas. Porque lá na década de 50 começou a ter uma necessidade da missa vespertina, né, de tarde, e como a lei canônica para se comungar levava em conta que a missa não poderia ser celebrada antes do meio-dia, então, assim, a lei do jejum eucarístico era jejum desde a meia-noite, de água e de comida. Sim. Celebrava Não, só à celebrava só tarde? de manhã. Celebrava até o meio-dia. Era uma lei canônica que vigorou até o comecinho da década de 50. Então, assim, depois que... Aí veio também luz elétrica, outra questão do mundo já está se modernizando e com o horário de trabalho moderno, as pessoas às vezes não podiam não estavam tendo um horário para ir na missa. O Papa permitiu que a missa fosse celebrada vespertina, à tarde. Claro que à tarde, por exemplo, se for uma missa do domingo, somente no domingo, né? Não se antecipa. Então, assim, diminuiu, óbvio, o jejum, porque se você tem uma missa celebrada, por exemplo, às 4 horas da tarde, não tem como você ficar desde a meia-noite até às 4 sem comer. Então, assim, é um exemplo apenas de tradições que estão sob o jugo do Papa, né, do Sumo Pontífice, que é o senhor da lei eclesiástica, da liturgia. Então, começa em Cristo, Cristo passa a tradição aos apóstolos, o apóstolo vai pregar essa tradição nas comunidades e assim vão formando essa cadeia, né? Exatamente. A tradição ela é revelada por Cristo, né? E em Pentecostes, né? Vale frisar, nós estamos em 18 de maio, né? Já estamos hoje, segunda-feira das rogações. Então a gente tem hoje, amanhã e depois, segunda, terça e quarta-feira das rogações, que são missas e tem procissões e missas, preparando-se para a festa da Ascensão de Nosso Senhor, que se celebra quinta agora, né, que é um dia santo preceito, embora não seja feriado no Brasil, infelizmente, mas é o feriado da Ascensão de Nosso Senhor, 40 dias depois da Páscoa, para depois ter no domingo a festa de Pentecostes. Então, o Pentecostes foi justamente... Ali que inicia, né, a igreja, praticamente. Isso, os teólogos consideram propriamente ali em Pentecostes, né? Que os apóstolos estavam reunidos no cenáculo, a portas fechadas, e as línguas de fogo do Espírito Santo desceram, e dali, né, eles tiveram as luzes, e tendo o apóstolo São Pedro como o líder, né, primeiro papa. Então, assim, a igreja ela tem esse caráter de infalibilidade. Então, os apóstolos ali, eles ainda estavam fazendo parte da revelação, né, porque a revelação não estava completa ainda no Antigo Testamento. Então, assim, muitas coisas Cristo veio para revelar, para ensinar, instruir. Então, enquanto os apóstolos estavam vivos, a revelação ainda estava em projeto. E depois eles foram morrendo de um a um, né? Foram sendo mortos pelo martírio. Sim. E o único que não morreu pelo martírio foi o apóstolo São João,
Apóstolo amado, né? É o apóstolo amado, né, que foi o único que ficou na cruz com Nossa Senhora. E Teve... você teria um apóstolo que você se inspira mais? Olha, eu gosto muito de São Paulo. Eu gosto muito de São Paulo, mas assim, não sei se eu posso dizer que eu inspiro nele, né? Sim. Eu não conheço muito bem, assim, cada um deles, as suas histórias. Eu sei mais um pouco, assim, de São Pedro e São Paulo são os mais famosos, né? São considerados os príncipes, os pilares da igreja. Né? Tanto que em muitas igrejas você tem sempre estátuas, né, dos estátuas de São Pedro e São Paulo como colunas da igreja. Embora, óbvio, São Pedro, em autoridade, era maior que São Paulo, porque ele era papa. Então, assim, cabe entender que enquanto os apóstolos estavam vivos, a revelação ainda não estava completa. Mas quando o último apóstolo morreu, a revelação terminou. Ou seja, E pós, como? pós isso, assim que acabou, fechou o Então, ciclo. então fechou-se um ciclo. Ou seja, depois dos apóstolos, nada mais haveria de ser revelado. Nada. Toda a verdade, toda a perfeição da doutrina já estava ali. Eles já estava tudo revelado. Ou seja, não tem a mesma moral, os mesmos... a mesma doutrina que se tinha quando acabou essa revelação com a morte do último apóstolo, é a doutrina que foi sendo mantida durante os séculos e é a doutrina que deve ser mantida até hoje. Aí que você vê a beleza, né, da Igreja Católica, no qual ela contempla e arrasta tradições e culturas, né, e fé dentro disso tudo, ou que as outras tradições em si, religiões, quero dizer, não tem, não contemplam essa fé, toda essa tradição que emana de tempos, séculos atrás, né? Exatamente, né? Porque é o que eu ia falando naquela hora. Você tem os protestantes consideram apenas a Bíblia, né? Eles dizem há uma coisa, apesar de eles serem todos divididos, né? Eles não ter, você não vai achar duas igrejas diferentes protestantes que concordam em si, ou mesmo duas pessoas da mesma igreja que concordam entre si. Uma coisa eles concordam, né? Que é o que os une contra a Igreja Católica, né? É uma bonita da igreja. Uma base de que somente a Bíblia é regra de fé, né? Somente aquela Bíblia. Engraçado, né? Eu lembro até de um comentário do Padre Paulo Ricardo. Ele fala assim, mas será que eles acham que caiu já de zíper, de paraquedas? Porque se a Bíblia está na mão deles, foi porque a Igreja Católica guardou durante 15 séculos, né, 16 séculos. Todos os escritos sagrados. Cuidou, né? Porque não tinha imprensa, não tinha. Então era um monte de livro espalhado sobre, né, tudo copiado à mão. E ainda tinha outro detalhe, de que até o final do século IV, lá 390 alguma coisa, você ainda não tinha um cânon definido. O cânon é a lista que tem de quais são os livros da Bíblia, né? Que é os 72 livros, que inclusive Lutero quis tirar 7, né? Esse cânon foi definido num concílio católico, por bispos católicos, teve a aprovação de um papa, né? E iluminado pelo Espírito Santo, um concílio infalível, como os concílios ecumênicos todos da igreja. Então, assim, olha, é interessante que a igreja sobreviveu por 4 séculos sem ter uma Bíblia, né? Então, assim, você tinha muitos livros na época que tinham mentiras, heresias. Você não sabia se você tinha, por exemplo, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de São Pedro, Apocalipse de não sei mais quem. Então, assim, o que mantinha a igreja viva era a tradição viva dos pais da igreja, a tradição e o magistério vivo. Qual seria e hoje eles... Os papas, os padres, o magistério vivo, né? São um magistério vivo. E a eles eu também... a eles que cabe
a transmissão da tradição? A eles cabe a transmissão da tradição, né? Por exemplo, eu peguei algumas passagens aqui das Escrituras, do Novo Testamento, né? Para deixar mais evidente de que essa tese de que a Bíblia é a única regra de fé, né? Ela é falsa, né? Você primeiro tem ali em 2 Tessalonicenses 2, versículo 15, onde é dito: assim, pois, irmãos, ficai inabaláveis e guardai firmemente as tradições que vos ensinamos, de viva voz ou por carta. Ou seja, ele cita ali de viva voz. Depois, na segunda carta de João, capítulo 1, versículo 12, apesar de ter mais coisas que vos escrever, não quis fazer com papel e tinta, mas espero estar entre vós e conversar de viva voz, para que a vossa alegria seja perfeita. E por fim, aqui o Evangelho de São João, capítulo 21, no versículo 25. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Ou seja, para mostrar que acreditar. Não é algo tudo da cabeça da igreja. Tem especificação bíblica, né? Exatamente, porque acreditar que você apenas com aquele. Porque a Bíblia, perto de toda a tradição da igreja, todos os escritos da igreja, é muito pequena. Então você achar que aquilo, somente as escrituras, são o suficiente e que vão servir ali ad eterno, né, por todos os séculos, não faz sentido. Não tem fundamento. Por exemplo, hoje em dia você tem muitas coisas que sem um magistério vivo, né, durante os séculos, você não consegue ter um julgamento, né? O mundo mudou muito, né? Você teve mudanças e mudanças e mudanças. Você teve mudanças econômicas no fim da Idade Média, hoje você tem mudanças de moral, você tem os adventos das novas tecnologias, as revoluções industriais, por exemplo. Aí eu já te pergunto aí também, quais são os valores que emanam dessa tradição? Tá. Voltando aqui do problema que a gente teve, então, continuando, eu diria que, né, esses valores ou virtudes que emanam da tradição, eu diria que são todos os valores, né, todas as virtudes que são intrínsecas à religião cristã, né, especialmente a fé, esperança e caridade, porque essas são virtudes que somente se infunde pelo batismo. É uma virtude específica do cristão. E sem a tradição, né, você não, para começo de conversa, você não tem fé, né? Porque uma coisa interessante de considerar é o seguinte: a gente tem que ter muito bem esclarecido qual que é a definição católica de fé, né? Você lê em qualquer catecismo, né, que diz que a fé, a virtude da fé, entendida do modo católico, é quando você sujeita a sua razão a uma verdade revelada pela igreja. É quando você, por exemplo, você reza o credo, né, creio em Deus Pai, tudo no fim da Santa Igreja Católica e tal, e fala amém. Ou seja, às vezes, né, as pessoas que rezam não sabem tudo que estão aderindo ali, né? Tanto que o quarto do catecismo, você tem páginas e páginas, você pode abrir livros todos sobre todos esses dogmas, essas verdades. E quando você dá o seu sentimento, é porque você está dando um sentimento ao que você não viu. Então você sujeita a sua razão, né, a sua inteligência, e deposita fé naquilo que você acredita, né?
com todo o seu coração, com toda a sua mente, que a Igreja Católica foi realmente fundada por nosso Senhor Jesus Cristo e que, sendo um meio seguro de salvação, e o único meio seguro de salvação, não pode nos enganar. Então, você tendo fé, você já engloba toda a tradição da igreja, né? Porque a tradição, né, basicamente, é essa revelação. E o que a tradição pede é apenas fé. Então, da fé, sem a fé, você não emana mais nenhuma virtude, você não emana esperança, você não emana caridade, né? É dito que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a coisa mais importante que a cristão deve ter, antes de tudo, é a fé. E eu queria que você, respondendo essa pergunta para a gente ir caminhando ao final, por que amar a igreja e sua tradição? Por que você ama tanto a igreja e a tradição da igreja? Olha, eu acho que o primeiro motivo que a gente tem que ter para amar a igreja, né, é, antes de tudo, sobretudo, por ser algo divino, né? É a única instituição na Terra de todas as instituições que não é uma instituição humana, é uma instituição divina. Então, todas as outras instituições que você pode ver existindo na Terra, elas são frutos de algum esforço dos homens. Seja se você tem instituída um Estado, se você tem instituído uma empresa, uma organização, até mesmo as instituições que são sob o domínio da igreja, como as ordens religiosas e etc. Todas as demais instituições humanas não chegam perto da instituição Igreja Católica Apostólica Romana, porque foi instituída pelo próprio Jesus Cristo, que é Deus. Ou seja, quando você pensa que você tem na Terra uma instituição que literalmente, né, você quando tem a figura de um verdadeiro Papa ser o vigário de nosso Senhor Jesus Cristo, né, que é a cabeça da igreja, então ele é a cabeça visível da igreja, você tem ali de que daí não vai sair o erro, né? Então, assim, a instituição Igreja Católica é a única coisa que mantém a ordem no mundo, né? Então, assim, se você quer perguntar por que o mundo hoje está meio desabalado, é porque às vezes você tem que olhar na igreja, se a igreja está andando bem, né? Porque quando a igreja vai bem, todo mundo vai bem, toda a sociedade vai bem. E o segundo motivo, né, que a gente não pode esquecer, de amar tanto a igreja, é que a igreja, ela nos abre as portas do céu. Ela tem, ela é o único meio que nós temos, que todo ser humano tem, né, de todos os lugares do mundo, é o único meio de encontrar salvação, né? Ela nos dá o batismo, nos dá todos os sacramentos que nos são necessários para a graça santificante, para nos salvarmos. Então, assim, sem igreja não somos nada, né? Sem igreja nós não podemos nem ter certeza de algo, então tão pouco podemos alcançar a salvação eterna. Então, assim, e há muitos outros motivos para eu ter amor pela igreja também, né? Sua beleza, seus ritos. Eu queria que você deixasse, antes de agradecimento, né, uma mensagem para todos que estão ouvindo, né, através desse podcast que nós fizemos hoje. Que você deixasse uma mensagem final. Pois bem, então a minha mensagem final seria para todos que ouçam, né? Se você é católico,
Se você nasceu católico, ou se você se tornou ou está se tornando católico, não deixe de sempre conhecer cada dia mais um pouquinho da sua igreja, né? Eu tenho 21 anos e desde que me entendo por gente, sempre procuro conhecer sempre mais. Ali, beirando meus 15 anos, comecei a me aprofundar mais. Tive convicção de que a Igreja Católica é a religião verdadeira, a única religião verdadeira. E a minha mensagem seria: estudem, peguem um bom catecismo, né? Peguem um catecismo antigo, um catecismo de São Pio X, por exemplo, um catecismo muito bom. Estudem bem, né? Aprendam, decorem, Basta ter uma porque... fé, né? Preciso conhecer. Como? Não basta ter uma fé, é preciso conhecê-la, né? Exatamente. Para você amar, você tem que conhecer. Então, se você não conhece a igreja, se você não conhece Cristo, você não vai amar nenhum dos dois. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que ter é o mínimo de conhecimento da igreja. Inclusive, né, é interessante a gente lembrar que o batismo, enquanto nós somos crianças, ele nos confere a graça. Né? Então, se você está ainda não alcançou a idade da razão, né, você é um infante, o batismo é suficiente para te conceder a graça da salvação eterna. Porém, a partir da idade da razão, beirando 7 anos, além de você ter, né, a capacidade de pecar, e você já ter necessidade dos outros sacramentos, da penitência, da Eucaristia, da Crisma, você também precisa ter um mínimo conhecimento da fé, né? E isso a qualquer criatura humana precisa conhecer o mínimo da revelação divina para poder entrar no céu, porque uma característica, né, uma característica não, uma condição para a salvação eterna, além do batismo, é a fé. Então, a igreja considera como o mínimo do mínimo do mínimo de fé você conhecer bem dois mistérios principais, que são aqueles que você simboliza no final da cruz, que é o mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus tem um filho que veio para nos salvar, se encarnou no seio de uma virgem e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Né? Isso temos que saber. E o mistério também da Santíssima Trindade. Três pessoas divinas, distintas, e um só Deus. Esses dois mistérios são mistérios, as bases mais primeiras da tradição, que são mistérios que já se cria desde lá do Antigo Testamento. Ou seja, aqueles justos do Antigo Testamento, Moisés, Noé, Jó, né, enfim, eles foram salvos por Cristo, né? Eles estavam no limbo dos padres, no limbo dos patriarcas, aguardando quando Cristo, no sábado, desceu aos infernos e os resgatou e levou para o céu. Mas eles já estavam ali esperando a salvação, né? Numa situação de, digamos, entre aspas, pré-salvação, porque o que os salvou foi a fé que eles já tinham no Messias que havia de vir. Ou seja, eles já tinham a fé católica, antes mesmo da Igreja Católica existir propriamente dita. Então, assim, é muito importante que você tenha esse conhecimento e também que não fique apenas no básico, né? Que você preocupe-se em conhecer mais, né? Ler um bom catecismo, para você aprender sobre a oração, sobre os mandamentos, sobre os mandamentos da igreja, os preceitos, sobre como se confessar bem,
como comungar, o que é um pecado mortal, né? O que nos torna, o que nos traz a graça, enfim, todas essas coisas é muito importante que todo católico saiba para poder ter uma vida de cristão, né? Nessa terra. Que é, no fim das contas, a coisa que mais importa, né? Na nossa vida é a salvação da nossa alma. Então, se a sua vida não leva em consideração a sua salvação eterna, antes de tudo, você tem que rever, né, quais que são os seus objetivos de vida. Porque este mundo é passageiro, mas o céu é eterno. Então, Evandro, eu queria, né, agradecer você por esse momento de aprendizado sobre a igreja. Foi muito, né, produtivo. Aprendemos aí sobre vários assuntos, sobre o catecismo de São Pio X, sobre outras questões aí que foram jogadas a campo. Então, eu queria te agradecer, né? Que Deus possa te abençoar sempre e te Muito conduzir obrigado. nesse caminho. Agradeço pelo convite. Espero que a gente possa estar fazendo mais oportunidades dessas. E queria te pedir também para deixar um recado final, né? Você que me convidou, finalizasse. Eu já deixo o meu agradecimento para quem estiver ouvindo e principalmente para você que me convidou. Quero agradecer a todos que estão vendo, né? Que possam aproveitar bastante essa catequese que nós tivemos hoje sobre a tradição da igreja, que vocês possam, né, estudar a tradição e amar mais ainda a igreja através dessa tradição. Que o Espírito Santo possa abençoar todos nós. Encerramos em nome daquele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro.